Olá, pessoal de Matemática Discreta, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo sobre combinatória. O tema desse vídeo é Pensando no Problema, parte 2. Esse vídeo, novamente, ele não está relacionado com o conteúdo dessa semana, mas ele está relacionado com o conteúdo geral dessa segunda parte. Todos os exemplos desse vídeo foram retirados do livro Análise Combinatória e Probabilidade do Morgado, que é um livro que é recomendado pela Coordenação de Matemática Discreta no Guia de Disciplina. Galera, na página 22, no exercício 1, você tem o seguinte problema. Quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras? Bom, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Novamente é responder lá as 5 perguntas-chave que é de suma importância que vocês saibam responder para si essas 5 perguntas para que vocês possam escolher qual o método de contagem mais adequado. Ah, Simone, a questão é de arranjo, a questão é de permutação, a questão envolve 2, 3 princípios de contagem, é de princípio da adição, é da princípio multiplicativo. Qual é o princípio de contagem que eu vou usar nessa questão? Então, a gente vai começar pelo menos a aprender a responder essas 5 perguntas-chave. E aí a gente, com base na resposta dessas 5 perguntas, a gente vai ver que a gente vai ter um princípio de contagem diferente para poder a gente utilizar. Beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta, a ordem dos elementos é importante na configuração? Sim, a ordem ela é importante. Como que eu sei que essa ordem é importante? Você quer formar palavras contendo 3 letras diferentes. Então, se você colocar aqui, por exemplo, 3 letras. Se você escrever ABC, é diferente de você escrever, por exemplo, CBA. São palavras diferentes, certo? Então, aqui, essa ordem ela é importante, sim. Ocorre o E ou o ou ambos, implícito ou explicitamente nesse problema? Ocorre sim, galera. Ocorre a presença do E implícito. Por quê? Porque você tem que construir uma palavra com 3 letras, certo? Você quer construir uma palavra que contém a primeira letra, a segunda letra e você quer escolher a terceira letra para formar essa palavra. Então, aqui, nesse caso, como o E aparece, na hora lá a gente vai multiplicar cada possibilidade de você fazer, preencher cada uma desses espaços para ser a primeira letra, a segunda letra ou a terceira letra, beleza? Então, ocorre a presença do E implícito. A terceira pergunta, usa-se o conjunto todo de objetos básicos nas configurações? Então, galera, a configuração é a palavra de 3 letras, certo? O alfabeto tem 26 letras. Eu não uso as 26 de uma vez só nessa configuração. Nessa configuração eu uso apenas 3. Ou seja, aqui eu tenho que escolher 3 das 26 letras. Então, eu não uso todo o meu conjunto de objetos básicos simultaneamente nessa configuração, nessas configurações aqui, certo? Beleza. A quarta pergunta, a partição do conjunto de maneiras de formar cada uma dessas configurações? Não há. Por quê? Aqui nesse problema, repara que eu não dou nenhuma condicionante lá em cima. Quantas são as letras, quantas são as palavras de 3 letras diferentes que começam por vogal, por exemplo. Eu não falei nada disso. Porque aí você poderia pensar nas palavras começadas com A, com E, com I, com O ou com U. Você não tem essas partições desse conjunto total. Então, aqui eu quero saber, no geral, quantas são as palavras com 3 letras diferentes que podem ser formadas. Ou seja, eu quero o conjunto total, certo? E não há repetição de elementos, porque ele pediu no enunciado aqui 3 letras diferentes. Então, aqui, para ser... Então, nossa primeira tarefa é escolher a primeira letra da palavra, depois escolher a segunda letra da palavra e depois escolher a terceira letra da palavra. Então,
para ser a primeira letra, eu tenho 26 letras disponíveis. Usando essa letra, eu tenho que escolher uma outra letra distinta, então vão sobrar 25 possibilidades. Usando essa outra letra, essa segunda letra, que já usamos duas aqui, sobrarão 24 possibilidades de letras para ser a terceira letra da palavra. Então, aqui nesse caso, a gente viu que como é o E, que apareceu implicitamente, eu quero escolher a primeira, a segunda e a terceira letra, então eu vou multiplicar. O total de palavras é a resposta dessa multiplicação. Em matemática discreta, galera, vocês vão ver que esse cálculo que eu fiz aqui, basta que você escreva o cálculo que vai ser feito. Na hora da prova, você não precisa desenvolver essa conta. Essa conta não vale praticamente nada no critério de correção, certo? O que vale é a formação dessa conta aqui. A resposta final aqui, que daria, sei lá quanto que vai dar isso aqui, não é importante. Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. Página 37 desse livro, exercício 17, que diz assim: quantos são os anagramas da palavra Caraguatatuba? E depois a pergunta, quantos começam por vogal? Então, aqui a gente tem duas partes nesse problema. Primeiro, saber quantos são os anagramas da palavra Caraguatatuba, e depois saber quantos anagramas desse começam por vogal. Então, vamos nessa primeira parte e vamos responder a essas 5 perguntas-chave. A ordem é importante nas configurações? Sim, a ordem dos elementos nas configurações ela é importante, porque a cada mudança de posição de letras que você tem aqui, você vai formar anagramas diferentes, certo? Ocorre a presença do E ou do OU implícito ou ambos explicitamente? Ocorre a presença do E, galera, implícito, novamente. Você quer a primeira, a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e até a 13ª letra, você vai ter que usar essas 13 letras para formar cada anagrama, certo? Ou seja, lá na hora do cálculo, tu vai envolver alguma multiplicação. A terceira pergunta, usa o conjunto todo de objetos básicos nas configurações? Sim, você usa. Para fazer um anagrama, você necessita de todas essas 13 letras aqui. Então, você vai usar todo esse conjunto de elementos básicos aí, que são as letras da palavra, de objetos básicos, que são as letras da palavra Caraguatatuba. Desculpa o trava-língua aí, galera. Segunda coisa, nessa primeira parte, há partição do conjunto de maneiras? Não há. Não há partição porque eu estou pedindo quantos são esses anagramas no total. Não te dei nenhuma condicionante ainda no enunciado nessa primeira parte. Beleza? E a quinta pergunta, há repetição de elementos ou não há? Então, nesse caso aqui, há repetições. Você tem letras repetidas aqui. Lembrando que de um vídeo anterior que eu já fiz, quando há repetição, você vai usar princípios de contagem completo. Nesse caso aqui, essa questão é uma questão de permutação completa, porque há repetição de elementos. Mas isso a gente vai ver futuramente, não se preocupem com isso agora. Se preocupem só em entender como que eu respondi essas 5 perguntas aqui. Então, a ordem foi importante, houve a presença do E, implícito, porque você quer ao mesmo tempo essas 13 letras na configuração. Você usa todos os objetos básicos nessa configuração de uma vez só, para formar o anagrama você vai precisar das 13 letras. Não há partição ainda do conjunto de maneiras, porque nessa primeira parte do problema não foi te dado nenhuma condicionante. Eu quero que a palavra comece com a letra A, por exemplo, não foi dado nada disso. E a repetição de elementos que vocês podem ver que há letras repetidas aqui. Então, você usaria um princípio de contagem completo. Então, vamos para a segunda parte do problema, que é quantos anagramas dessa palavra começam por vogal. Então, essa parte aqui, galera, é muito importante. Vamos responder cada uma dessas 5 perguntas. Primeira pergunta. A ordem é importante dos objetos, é importante nas configurações? Sim, ela é importante, porque no anagrama, cada troca de posição de uma letra, você forma um anagrama diferente. Então, eu creio que essa primeira pergunta está ok. Ocorre a presença do E ou do OU
implícito ou explicitamente, nesse caso aqui, galera, respondendo essa pergunta, ocorre a presença dos dois. Por quê? Ao mesmo tempo, você tem que usar a primeira letra e a segunda e a terceira e a quarta até a 13ª, ou seja, você tem que usar as 13 letras, então o E vem aí da enumeração do uso das 13 letras, e o OU vem do seguinte pensamento implícito que a gente tem. Ele quer que comece com vogal. Na palavra que vocês viram lá em cima, Caraguatatuba, tem 2 vogais. Ou você tem os anagramas que vão começar com a letra A, ou você vai ter os anagramas que começam com a letra U. O que significa esse OU mesmo? Significa que você vai somar, após fazer a multiplicação na contagem do anagrama, você vai somar os anagramas começados com A com os anagramas começados com U, certo? Então, quando você vê o E, você multiplica, e quando você vê o OU, você soma. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ver. A quarta pergunta, uso todo o conjunto de objetos na configuração? Sim, você usa. Você vai ter que usar as 13 letras nesse caso para formar cada uma de suas configurações, certo? Que são os anagramas distintos que você vai fazer. E aqui você tem, há partições do conjunto de maneiras? Sim, há. Por quê? A primeira partição que você vai ter do conjunto total de anagramas são os anagramas que começam com a vogal A, e a segunda partição são os anagramas que começam com a vogal U. Reparem que essas partições elas são disjuntas. O que quer dizer isso? Não tem como eu começar, por exemplo, com A e U ao mesmo tempo. Então, aqui, essas partições são disjuntas, significa que isso aqui é um problema de PA. No final das contas, você vai somar simplesmente essas duas respostas. Somar a quantidade de anagramas começados com A com a quantidade de anagramas começado com a letra U, certo? Então, aqui, você já descarta um princípio da inclusão e exclusão, que é quando há interseção entre essas partições aqui, que a gente vai ver mais pra frente. Não se preocupe com isso agora. Preocupe só em ver que existe partição e que essas partições não têm interseção entre si, beleza? Última pergunta, há repetição de elementos? Sim, há repetição de elementos. A palavra, como vocês puderam ver lá em cima, ela tem letras repetidas. Então, a gente vai ter aqui um problema com um princípio de contagem completo, que é aqueles que têm repetição. Bom, galera, desculpem a caneta verde aí, não tá funcionando. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário para vocês. Curtam e se inscrevam no canal, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.